Tudo bem com vocês ou não? Tomem seus lugares. E lá vamos nós. Tamo junto. Quem já chegou, pega aí, manda esse avião. E nós vamos abrir aqui agora essas 3 principais habilidades. E logo em seguida já tem a aula inaugural do SPR. Fechou? Faz sim com a mãozinha assim, ó. Tamo junto. Alguém dá um jeito de tirar o áudio dessa TV aqui, que eu fico me ouvindo, é terrível. Tá bom? Vocês que estão aí, ó, compartilhem, lá vamos nós. Várias pessoas ficam perguntando para mim assim, ó, se é para aprender esse tanto de habilidade, quais são as 3 principais? Quer que eu conte tudo de uma vez e vou explicando ou uma de cada vez? Vocês querem tudo de uma vez, né? Vocês gostam tudo de uma vez para resolver, né? Então vamos lá, vamos para a primeira. Tem uma palavra aqui, tem outra palavra aqui e tem outra palavra aqui. E as 3 habilidades diz respeito à mesma coisa. Primeira habilidade, você vai anotar. Ler, cérebro. Um dia eu ouvi isso aqui a primeira vez, eu pensei assim, não tem lógica. Como que alguém lê cérebro? E aí eu vou te responder. Eu também não acreditei não na primeira vez. Eu pensei, a pessoa lê cérebro que jeito? Se o cérebro ficar 7 camadas dentro da sua cabeça, como é que eu leio um cérebro? Eu vou virar vidente? Eu vou arrumar uma máquina que detecta energia? Eu vou fazer o quê? O cérebro não dá conta de se esconder. O cérebro, ele mexe o pé, o cérebro mexe a mão, o cérebro muda a postura. O cérebro tem como ser lido não pela massa gelatinosa lá de 90% de água. Não dá para ver dentro da cabeça. Por que ler cérebro? Se você aprender a ler cérebro, você vai aprender a ler gente. Então essa primeira habilidade para você explodir, prosperar. Mas eu achei que você ia chegar aqui com comunicação, venda. E se eu te falar que para ler cérebro é a coisa mais poderosa para você comunicar? Ler cérebros. Como é que lê cérebro então? Anota aí, pelos movimentos. Não tem como, o cérebro ele vai movimentar ou os olhos, ou uma microexpressão facial, ou a ponta do dedo, ou vai dar um trimelique, ou o pé da razão, que é o esquerdo, vai apontar para o lado de fora, para sair do ambiente, ou a perna direita. Você não está entendendo, dá para ler tudo. Li um livro uma vez que mexeu muito comigo, A Arte de Ler Mentes. Eu li o do Roland Polaski, que é aquele que é só para juvenil, que não sabe ler. O Corpo Fala. Tem vários livros que ensinam você a pegar essa outra ponta. Só que é o seguinte, por que aprender a ler cérebro? Para você entender sobre 2 cérebros. O seu e o de terceiros. Quando a gente aprende a ler cérebros, o que acontece? Você fica mais poderoso como pessoa. Você vira uma pessoa poderosa por quê? Porque você está lendo o seu cérebro. Eu fiz um triatlo hoje e foi muito engraçado. Eu não treinei nem um dia depois do Ironman para uma prova, né? Só fiz meus 5 quilômetros todo dia, pedalei umas 3 vezes, não nadei nenhuma vez, fui para a prova. Quando eu entro na água, dá aquela explosão de adrenalina de 10 minutos, nadei 1,5 km, pedalei 40 km e corri 10. E quando eu estou nos meus primeiros 10 minutos fazendo a puxada aqui, veio assim na minha cabeça, ó. Você não vai atravessar Canal de Mancha, coisa nenhuma, desiste disso aí. Olha o tanto que está difícil hoje. E o cérebro começou a entrar em pane. E eu rindo, falei, 10 minutos, fica só 10 minutos sem encher o saco. Dá 10 minutos, depois nós conversa. E ele de novo, o Canal da Mancha é 33 quilômetros, está fazendo 1,5 km. Veio uma pressão na minha cabeça, meu cardio, tudo. Aí eu falei para o meu cérebro assim, ó, deixa eu te explicar. O Canal da Mancha é mar. Aqui é água barrosa, aqui é lago, aqui é pesado, aqui arrasta. Não vem com essa conversa não, trocando ideia. Sabe o que acontece? Hoje foi mais difícil fazer a prova sem treino, sem estar num ritmo de treino e frequência de prova, do que ter feito o Ironman. Foi da hora, terminei, cheguei em segundo na minha tropa, beleza, só tem um problema. As panes que eu tive em 2 horas e 50 de prova,
não se comparam às 9h46 do Ironman. Não compara. Por quê? Porque o cérebro estava fora da frequência. Eu fui porque eu estava doidinho para soltar o estresse que eu estou de dormir menos esses dias. E aí alguém tentando me convencer ontem, vamos baixar a prova para a gente correr menos, nadar menos. Eu falei, não, eu quero essa prova. Sabe o que acontece? O fato de eu saber ler meu cérebro faz eu sair mais rápido da pane. Mas eu estava dando risada dentro da água de ver meu cérebro falando, ó, não vai mais atravessar 33 quilômetros de nada. Que é atravessar da Inglaterra para a França. Eu vou. Só que ele, na hora que ele te pega na pane, o fato de você não saber ler seu cérebro, ele te destrói. Tem gente, por exemplo, que quer tomar uma decisão e o cérebro já te conhece. Ele fica esperando você não tomar aquela decisão no primeiro momento para ele mesmo te sabotar e te moer. O cérebro faz isso. Então, só o fato de você aprender a ler cérebro, você vai ter uma grande vantagem. Você vai entender as pessoas, primeiro o seu, depois o dos outros. Então, é a arte de ler. Vamos pensar em você agora sem essa arte poderosa de ler. A Isabela me viu agora há pouco, ela estava no berço, e eu cheguei da prova com a camiseta do Ironman. Ela, não falei nada para ela, eu cheguei, ela estava no berço, pronta para dormir depois do almoço. Ela olhou para mim e falou, papai é Ironman. Aí eu falei, você leu? Ela só viu demais essa marca, ela não sabe ler ainda, ela tem 2 anos. Aí eu falei, o que está escrito aqui? Olha o que ela falou, Pablo Marçal. Só que ela viu o bonequinho, né, que é um pingo em cima do M, que é o símbolo do Ironman. E eu fiquei insistindo, não, mas o que você viu aqui? Como você falou? Ela, não, está escrito Pablo Marçal. Olha que doido. Ela viu a camiseta, bateu o olho, quando ela viu a marca, ela falou, por quê? Porque aquilo marcou ela. E na hora que eu vi que marcou ela não arrega para nada, uma menina de 2 anos de idade, o que está escrito? Ela, Pablo Marçal. Nem para falar, não sei, mas ela falou, não, vou falar qualquer outra coisa aqui, quer ver? E o cérebro dela está vinculado, todo o cérebro vai tirando fotografia dos movimentos, dos lugares que você passa, e vai colocando sensações. Quando eu aprendi a ler cérebro, ficou muito mais fácil minha relação com todo mundo. Por exemplo, eu não tenho a capacidade de chegar numa pessoa de primeira, em 5 segundos, e saber se ela está mentindo. Eu não dou conta. Mas em 5 minutos eu pego qualquer mentira. Alguém pergunta como? Fazendo perguntas que a pessoa não sabe que está sendo lida. Aí eu chamo de passeio no parque. Vou ensinar isso dentro do SPR. O que é isso? Eu vou fazendo perguntas que não tem nada a ver que a pessoa precisa se mostrar, não tem nada a ver com a nossa relação. Pergunto coisas assim, por exemplo, e a Dilma? Aí a pessoa, a Dilma é boa demais. E você gosta dela? Não! Por que eu uso o assunto que não tem nada a ver com o rolê? Para ver a microexpressão facial. Anota isso aí. Microexpressão facial. Aí eu detecto que todo não verdadeiro da pessoa é do mesmo jeito. Aí eu pego várias perguntas que são aleatórias, ela me responde, eu valido 2, 3, 4 vezes o não dela daquele jeito. Aí eu pergunto, e aí, você quer fechar esse negócio? Aí ela fala não, só que com outra microexpressão facial. Marcelo, não estou entendendo, então aprenda a ler. Quando você está naquele momento ali do coito, você já percebeu que na hora que acaba aquela alegria, ou melhor, o ápice de alegria, qual é a cara que você faz? Quais são os músculos que mexem? É uma tarefa horrível, né? Na verdade, eu não vou passar essa tarefa para você não, mas você vai acreditar. Seguinte, se você gravasse seu rosto, você ia ficar com pena de você. Porque o que você está sentindo não corresponde ao que está acontecendo no seu rosto. O extremo gozo do corpo, quando entra num ápice de prazer, ele faz o quê com o rosto? Faz isso aqui, ó. Você, quando está alegre, é aqui. Quando você está nesse extremo gozo, você faz ao contrário. Então, sua cara fica assim, ó. Mas que interessante, você está em extremo prazer. Todos esses movimentos são microexpressões de um ápice de prazer. Sabe o que acontece? Esse tipo de movimento tem como você ler. E aí você vai pegando, aprendendo a ler todas as microexpressões faciais de uma pessoa. Quando você está conversando com ela no vamos ver, ela não dá conta de esconder. Eu faço perguntas aleatórias para saber o que é o sim verdadeiro e o que é o não verdadeiro. Depois disso, acabou. Depois de 5 minutos de rolê, qualquer coisa que a pessoa falar para mim, eu falo, para que ficar mentindo? Por quê? O corpo fala assim comigo, o corpo fala. O rosto mais ainda. Ou seja, o rosto, anota aí qual que é o código para você aprender a ler cérebro. O rosto é o painel de LED do cérebro.
Está aqui o painel de LED, tem uma processadora aqui atrás, mas o computador está lá. Lá, o computador está fazendo alguma coisa que é o rosto. Ninguém está vendo a processadora, ninguém está lá na house vendo o que eles vão decidir colocar na próxima tela aqui agora. Olha que interessante. Lá agora, na tela, tem alguma coisa que já está prontinha para pôr depois dessa. Só que você consegue ver? Não. Mas o painel, que é o rosto, daqui a pouco, na hora que o cérebro liberar essa linha de comando, ou seja, o processador lá atrás, vai aparecer aqui para você. Olha lá, ele acabou de colocar um negócio, estava pronto na tela, mas você não consegue enxergar. O que acontece? Esse painel de LED é igualzinho o rosto, você nunca mais vai esquecer. Você precisa estimular. Por que ele colocou isso? Ele colocou isso para dar o exemplo. Mas se você aprender a ler, eu vou te contar a segunda habilidade, depois a terceira, que é mais assustadora ainda. Se você souber fazer as três, vai acontecer um negócio assustador. Você vai dominar tudo. Aí nós vamos comprar uma habilidade. Você fala, ó, eu aprendi a fazer os três. Por que eu não governo ainda? Porque você tem que comprar as habilidades, senão não junta com elas. Você aprendeu a ler livro, sim ou não? Então, tem como ler gente. E eu posso te garantir, você não está entendendo. Ler gente é mais fácil que ler livro. Eu publiquei 45. Você não sabe no livro o que eu vou falar. Agora, se você me ler, você sabe o que eu vou falar. Se você aprender a ler o Pablo Marçal, você fala, ele vai fazer tal coisa agora. Aquele toque que ele deu na mão, a hora que ele fez assim com a mão, mudra, né? Na hora que ele dá, quando ele pisa mais forte com a esquerda, se você me ler, você vai falar tudo que eu estou fazendo, antecipadamente. Por quê? Por causa dos movimentos. A pessoa aperta a boca, a pessoa quando está insegura, ela vai fazer um movimento. Se ela tiver em rapport, o neurônio espelho dela, ela vai ser copiada. Então, isso é um negócio assustador. Como que eu aprendo isso? Ler cérebro. Pelas microexpressões faciais. Nível 1. Nível 2, pela postura. Um cérebro que se sente derrotado, que não é treinado. Esse aqui da pessoa é sempre assim, ó. Pálpebra dela é caída. O rosto é caído. Aí você fala, tem a ver? Então, tudo a ver. Primeiro o painel de LED. Depois a postura. Depois os membros. Você vai aprender a ler num nível, a pessoa está aqui assistindo, ela fica agonizando. Aí o pezinho esquerdo dela, da razão, vai fazendo isso aqui, ó, virando para fora. Você está conversando com a pessoa, ela está com o braço cruzado. Aí você tem que ler primeiro para entender se é isso. Ela pode estar com frio, a barriga dela pode ser grande, ou então ela está resistente. Ou então pode ser os três, resistência, barriga grande e mania. Então o que acontece? Uma leitura básica. Leitura básica. Se você tiver em rapport, você entra na mesma situação que a pessoa e você solta o braço. Olha o que aconteceu aqui agora. Esse cara estava olhando para mim com o braço cruzado e eu fiz pensando nele. Soltei o braço dele soltou na hora. Você, anota aí, chama rapport, que está aqui em outro lugar que eu vou explicar para vocês. Quando eu falo para todo mundo, ó, levanta a mão, o que é tomar uma decisão? O seu cérebro não está preparado para tomar uma decisão, só que ele tem um neurônio espelho e aí ele fala, ó, maioria magnética levantou a mão, vai, levanta também. E às vezes você faz um negócio, olha que interessante, tem gente lá atrás, lá na mesa de som, ouvindo e olhando para mim, que levantou a mão sem saber por quê e está rindo lá agora. Fala assim com a boca, ó, ambiente contagia. Às vezes a pessoa está conectada de tal forma no seu cérebro, que está lá sem graça agora, que ele estava lá assim, eu mandei levantar, e ele levantou e ficou olhando, que cacete é essa que essa mão está levantando? Levantou, não foi? Está conectado. Que é a arte 2 e a 3, que é a mais assustadora. Marçal, passa livros para mim. Eu acredito que se você começar a ler a experiência que você tem, você vai começar a sentir o que você quiser e ter a emoção que você quiser. Para mim, uma coisa que é terrível para o ser humano é ele não dominar suas emoções. Não saber interpretar esses sentimentos. Isso para mim é uma das piores coisas que existe. Quando o Miguelzinho, que tem 4 anos de idade, começa a ficar emburrado, ele vem, e eu falo, conta para mim, qual que é o nome do sentimento? Aí ele fala, não sei, então eu não vou te ajudar. Se você que é dono do seu sentimento não sabe, imagina eu, filho. Aí ele começa, papai, estou com raiva. Raiva de quê? Você sabe que raiva ataca o pulmão? Não, raiva é o coração, ódio é o pulmão. Vocês sabiam disso ou não? Vocês precisavam de entender e interpretar a máquina.
todo sentimento mal resolvido vai descontar em algum dos 80 órgãos. Nota isso aí. Quando você vê uma pessoa amargurada, você vê que é uma pessoa com um nível de burrice emocional bem alto. Tem a inteligência emocional, sim ou não? Tem o contrário dela também, chama burrice emocional. Não entender nada de emoções, não entender nada de cérebro. Hoje um amigo foi comigo de helicóptero para o triatlo. Aconteceu alguma coisa lá na prova dele, ele é bom pra caramba, ele anda no meu nível. Mas chegou uma hora, ele viu que eu estava terminando a prova, 1 hora na frente dele. Deu uma pane nele lá. Eu sei que ele é forte e tudo. Só que aí ele mandou perguntar, o Marçal vai me esperar? Eu estava terminando a minha prova. Eu falei, claro que não, eu comprei o helicóptero para não esperar ninguém e não esperar 1 minuto. Ele, não, mas eu não quero ir de carro. De helicóptero foi 25 minutos, de carro é 1h50. Da onde a gente estava, em Olambra. E aí foram avisar ele. Ele falou assim, fiz as contas, não está valendo nada, eu vou desistir da prova para ir embora de carona de helicóptero. Aí tem gente que fica louco com esse tipo de coisa. Só que ele tomou uma decisão. Ele leu a capacidade dele, ele é bom. Só que ele falou, eu vou trocar 2 horas de carro e eu posso largar essa prova aqui, já fiz o que eu queria. Ele é bom pra caramba mesmo, esse cara. E ele avaliou o seguinte, se eu deixar de ir com o Pablo agora em 25 minutos de voo, eu vou levar 1h50 para chegar em casa. E aí ele não terminou a corrida, ele fez 2,5 km e pegou e falou, estou indo embora. Aí um monte de gente foi zoar com ele. Eu olhei para ele e falei, eu também tomaria a mesma atitude. Não está valendo nada, isso é um pequeno treino, e eu também, né, vim com você, eu voltaria, tomaria a mesma decisão. E teve gente que ficou extremamente ofendido. Ou seja, nem é da sua conta o rolê. E a pessoa ficando ofendida, mas como que você vai largar? E eu olhei e ri, porque eu gosto de zoar todo mundo. E curti, tirei sarro e tudo, mas no íntimo falei para mim mesmo, decisão correta, eu também tomaria essa decisão. Por quê? Se você tem trabalho hoje, se você tem coisa para fazer, e você viu que deu uma pane na sua prova, ele teve uma pane na água, depois uma pane na bicicleta, e aí ficou 1 hora atrasado. Resumindo, se você der conta de interpretar seus sentimentos e canalizar suas emoções, você sempre vai estar reinando. Mas ele não terminou a prova, até agora você está preso na história. Você viu o que é o negócio? Mas até agora você está nisso. Sai disso. Fala assim com a boca, ó, eu determino os meus sentimentos e as minhas emoções. Não, mas não tem como não. Tudo vem igual um turbilhão. Isso chama burrice emocional. O que é sentimento? Interpretação da realidade. O que é emoção? Devolver essa energia para o mundo real. Então, se você quer ver como é que o seu sentimento é manipulado, assista um filme que os caras fizeram o filme para você chorar. Você vai chorar? Vai ou não vai? Você quer ficar uma pessoa mais confiante? Adora a Deus ou louva a Deus com aquelas músicas de guerra, de combate massa. Não tem um que não aguenta. Começa a dançar, vai te dar os mesmos sentimentos. As coisas já estão vinculadas a essas sensações. Então, se o seu dia está mal, não é porque o dia é terrível, é porque você não governou. Eu anotaria isso. Não existe dia mal por si só. Existe gente que não governa naquela fase. Existe o mal do dia que precisa ser governado. Não governou o dia, começa a governar e você vira escravo do dia. Imagina, desde o dia que Deus criou o dia, lá no Éden, você só precisa governar sobre o mal. Qual que é o mal? Não interpretar a realidade. Não fazer o que precisa ser feito. Não entender seu cérebro. Não entender o cérebro de terceiro. Esse é só o seu problema. Só isso. Então, a arte mais poderosa de ler cérebro, quando eu vincular a arte de ler cérebro com comunicação, a comunicação vai fluir. Quando eu usar a arte de ler cérebro e plugar com a arte de venda, vai mudar tudo. Vamos falar sobre venda. Todo vendedor é bom de comunicação. Quer dizer, todo bom vendedor é bom de comunicação. Mas quase nenhum comunicador é bom de venda. O que eu acabei de falar? Todo bom vendedor é necessário que ele seja extremamente bom com venda. Porque ele é um bom vendedor, vocês concordam ou não? Então a habilidade de venda, anotem uma habilidade, aprender a vender. Porque se você chegar a ser um bom vendedor, significa que você é muito bom comunicador. Mas nem todo bom comunicador vende.
Então eu conheço gente que fala melhor que eu. E tem muitos, mas não vende nem 1% do que eu vendo. Por quê? Eu aprendi a ler cérebro, eu aprendi a comunicar, eu aprendi a vender. E quando você cruza uma habilidade com outra, você fica muito mais assustador. Muito mais. Então você quer, por exemplo, prosperar. Marçal, vou virar as chaves, vou acreditar em tudo que você fala. Eu estava aqui agora sentado atrás do palco, eu estava me microfonando, eu vi a planilha das 48 chaves do SPR1. Na hora que vocês puderem tirar ela lá e colocar aqui, só para mostrar para todo mundo, o que eu decidi ontem? Eu decidi ontem que quem entrar no Vitalício, na hora que passar a fase do SPR3, nós vamos voltar, nós vamos pegar tudo que eu já falei sobre riqueza e vai ser um ano inteiro de riqueza. Então escreve aí na internet, 2024 é a trilha da riqueza. Sabe o que vai acontecer? Você vai aprender essas 70 chaves, depois eu vou te mandar o CDR, depois já vai estar disponível para o celular. Só que é o seguinte, nós vamos viver todas essas experiências. Eu aprendi, eu interpretei a riqueza. Eu olhei para ela e falei, ela é mais simples do que eu imagino. E eu converti isso em um monte de chave. Aí você pega, sobe aí, ela estava jogada ali atrás agora. Ela está atrás desse palco, porque eu usava ela nas aulas. Olha isso aí. Eles vão subir com ela aí. Pode encostar ela no sofá aqui, ó. Olha o tamanho desse quadro. Ela estava jogada mesmo. Está vendo que ela está empoeirada? Acha um pano lá para nós. Por favor. Ela está conseguindo cair? Cuidado que não quebra o vidro, viu? Aí, pode deixar assim. Ó, essas são as 48 chaves do SPR. Não tem nenhuma repetida nas 70 do SPR3. Zero. Porque isso aqui é um tipo de âncora para o cérebro. E o que a gente vai fazer no SPR3 são 70 experiências, são 70 algoritmos, são 70 drivers mentais. Isso aqui tudo, ó, é uma coisinha que todo mundo que fez tratou, né, durante o SPR. Foram 48 chaves. E aí o que acontece? Eu estava sentado ali, eu olhei e falei, cara, olha ali as chaves, e não só as mesmas. O que vai acontecer? Eu vou fazer as 70, depois nós vamos fazer o CDR, que foi um período que eu ensinei a ciência, as fórmulas da riqueza, que também não tem nada a ver. Depois nós vamos para o F10K, depois nós vamos para o Milha Club. O Milha Club é assustador. Tem alguém do Milha Club aqui? Foi assustador ou não? Eu vou pegar o Milha Club e nós vamos triturar tudo em 2024. Então você que estava pensando, não, eu vou entrar no movimento. Deixa eu te falar, eu vou te obrigar a prosperar, se você me ouvir. Obrigado, meninos. O que você precisa? Você vai ter que se esforçar muito para continuar pobre me ouvindo. Vai esforçar. Por quê? Porque não é possível. É só fazer o que eu estou falando. Viver uma experiência de cada vez. Sua cabeça vai explodir. Vou pegar uma chave aqui para você entender. Isso aqui é do SPR1. Vou pegar aqui, ó. Aqui tem 40, mas eu prometi e vendi 40 e entreguei 48. Deixa eu pegar uma aqui, ó. IVP. Anota aqui, ó. Vou te dar uma chave do SPR1, que quem entrar na pílula dourada, que é o Vitalício, nenhum dia do ano eu vou te deixar desconectado. Na hora que terminar os 70 dias da fase 2, nós vamos fazer a VCX, eu já vou te emendar no CDR. Faz favor para mim. Abre as telas do CDR, do F10K, do Milha Club. Vai abrindo aí para mim. Ó. Consegue fazer isso? E aí depois eu quero mostrar. Ah, por que você vai mostrar isso? Para você entender qual foi a ideia que eu tive ontem. Eu não vendi essa ideia, não. Eu vendi foi outra coisa. Só que minha vida é sempre conectar e fazer esse povo que anda comigo prosperar mais rápido. Então o que vai ser 2024? 2024 é a trilha. O que é trilha, meu Deus do céu? Alguns de vocês eu vou desenhar uma trilha até o último dia do ano. Alguns de vocês vão decolar e vão esquecer essa trilha, porque você vai embora. Mas não vai faltar para ninguém. Não vai ficar ninguém pelo caminho. O que tem para fazer hoje? Já tem a trilha, até o dia 31 de dezembro. Por exemplo, eu quis mudar meu corpo do ano passado para cá. Você acredita que só nesse prédio aqui a gente já perdeu mais de 2 toneladas de peso humano? 2 toneladas. Eu perdi 18. O Thiago Rocha perdeu 17. Não, foi 20 o Thiago. Aí você pergunta para todo mundo. A Jéssica cuida do suporte, perdeu também 17. Parece que estava todo mundo 17 ou 18 quilos mais pesado. Um negócio assim. Teve gente que perdeu 30. 35 quilos. Perdeu não, né? Eliminou. Pablo, o que aconteceu? O ambiente mudou. Quando o ambiente muda, quem que foi a pessoa primeira a mudar? Foi o Thiago Rocha. Aí ele começou a me incentivar, eu fui, foi todo mundo queimando energia. Que energia? A energia que não te faz prosperar, é excesso de gordura.
Gasta mais seu cardio, tira mais seu ânimo, você não faz o que precisa ser feito. Eu estou aqui dando aula todo dia. O que eu fui lá em Olambra hoje? Inclusive, um abraço para Olambra. Obrigado aí à prefeitura liberar para eu pousar lá no estádio. Marca aí depois. Que cidade linda, eu quero voltar lá com a minha família. O que acontece? Eu não precisava estar fazendo isso hoje. Precisava? Mas eu não quero viver sem um desafio. E foi dolorido. 1/3 do tempo do Ironman foi mais difícil do que 3 vezes mais. Por quê? Porque eu não treinei para a prova. Você quer ser rico? Não treinou para ser rico, vai ser que jeito? Ignorou essa arte de ler cérebro. Pablo, o que é? Como que você vê as pessoas? Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Vocês querem explodir na vida de verdade? Sim ou não? Sim. Eu vou te falar como é que eu enxergo todos vocês aqui na minha frente. Vocês prometem não ficar ofendidos? Sim. Certeza? Vocês não vão se sentir desvalorizados? Vocês têm completa revelação da sua identidade? Sem mágoa? Sem burrice emocional? Vou falar como é que eu te enxergo. Eu enxergo dois lados de cérebro. Só isso aqui que eu enxergo. Todo mundo que anda comigo sabe que eu treinei meu cérebro para isso. Eu não emociono com beleza, feiura, fedor, cheiro, nada. Sabe como que eu te vejo? Desse jeitinho aqui, ó. Um sistema nervoso central dentro de um corpo orgânico, que é isso aqui, braço, perna, um está faltando um pedaço ou outro. Isso aqui é um lado do cérebro ligado no outro, com a capa, com design. Alguns fazem harmonização, outros colocam lente, ou não sei o quê. Eu não importo com o seu rosto, eu quero saber que sistema nervoso central tem aí. Vocês não estão entendendo, isso aqui se você treinar, você não vai importar com mais nada. Sistema nervoso central. Lado esquerdo seu, sua razão, lado direito, sua emoção. Eu olho para todo mundo, a primeira coisa que vem, não é se é bonito, feio, se tem dinheiro, se é de cor, não estou nem aí. Se é amarelo, vermelho, não estou nem aí. Eu penso assim, esse sistema nervoso central é completamente sem governo. Esse sistema nervoso central realmente nasceu, treinou e governou. Eu não emociono com a sua cara, não emociono com marca de roupa, não estou nem aí para você. Vocês que são homens, principalmente, se aprender o que eu estou te ensinando aqui agora, vocês não vão emocionar com bunda, peito, curva de ninguém mais. Mulheres, vocês não vão ficar preocupados se a pessoa é bonita ou não. Eu não escolho pessoas que são bonitas. Eu escolho pessoas que têm uma máquina, que põe essa máquina para funcionar. Que tem isso aqui, ó. Não estou nem aí para o resto. Então, todos nós somos sistemas nervosos centrais, altamente complexos, cheio de experiência positiva e negativa, cheio de bloqueio, cheio de aprendizado. E depois que eu comecei a ver o mundo desse jeito, eu descobri que esse sistema nervoso central quer promoção social. Presta atenção para isso aqui, Mateus. O que esse sistema nervoso quer? Como ele é incapaz de produzir seu próprio crescimento, esse sistema nervoso central, que é seu cérebro, com todas as ligações nervosas, deu para entender pelo desenho? Não, né? Esse sistema nervoso central precisa de um esqueleto para ficar em pé. Esse sistema nervoso central precisa de músculo para movimentar todos os membros. Esse sistema nervoso central precisa de 80 órgãos. Esse sistema nervoso central precisa de poucos litros de sangue, de um pulmão para captar a energia do ar, jogar esse ar para dentro, empurrar tudo isso através das veias e artérias. E você tem o órgão, o maior órgão que você tem é a sua pele. Ele é revestido com essa capa de vinil. E aí esse sistema está buscando uma promoção social. Então, eu sei ler um pouquinho desse sistema nervoso central. Eu sei se você é uma pessoa que tem dengue, se você é uma pessoa mimada. Tudo o seu sistema nervoso central não amadureceu. Rapidinho, só do rolê está acontecendo, eu olho para você e falo, coitado, vai demorar 1 ano e tanto para resolver isso aí. Sabe o que acontece? Quando eu comecei a ensinar isso aqui para poucas pessoas que andam bem perto de mim, eu falo para eles, não emociona com lataria de gente, nem com cheiro de gente, nem com nada sobre gente. Olha para o que está atrás de todo o sistema. A Terra, você fica olhando para ela de um jeito. Para mim, a Terra é uma rocha que está girando a 1.675 km por hora. E se desvincular 5 centímetros de órbita, morre todo mundo aqui. Você sabia dessa informação? Vocês veem a Terra num jeito romântico. A Terra, para mim, é uma rocha de 44 mil quilômetros de circunferência que gira a 1.675 km por hora.
em torno do Sol e gira em torno dela mesma. E a galáxia que ela está também gira a 400 mil por hora e todo o sistema continua girando e tudo que Deus criou também gira. Quando eu olho para aquilo que Ele criou, que é um local, depois eu olho para aquilo que Ele pegou e colocou em mais semelhança, aonde está o problema de você não tirar os melhores dias da sua vida, não regular esse sistema nervoso central. Não interpretar seu sentimento, não canalizar suas emoções, não querer aprender, morrer de medo, por exemplo, de morrer. Todo o sistema nervoso central que vive com medo de morrer, ele não consegue viver, ele fica já num modo zumbi, desde quando ele nasceu. Então, quando eu olho qualquer pessoa, a pessoa, por exemplo, ela não tem bom senso. O que é? A pessoa que não tem bom senso, isso aqui meus filhos lá em casa, todos, os pequenininhos, só a Isabela que não sabe explicar, o Miguel já sabe. Eu só ponho esse R aqui na hora de dar aula para eles, ó. Bom sensor, fala comigo, bom sensor. Um sistema nervoso central que está buscando promoção social e não entende network, não entende modelagem, não entende de ler cérebro, não entende de absolutamente nada da humanologia, fala humanologia. Ela fica com o sensor quebrado. Os melhores carros do mundo são caros, não é porque a marca quer cobrar caro, é porque eles colocaram muitos sensores no carro. Os carros que valem mais de 1 milhão têm sensor no pneu, tem sensor na roda, tem sensor na pinça, tem sensor em tudo. Sensor anticolisão, sensor de desviar, sensor. Eu tenho uma Porsche, que ela me vê chegando, ela já liga, eu entro, saio, eu não ligo. O carro que eu mais curto é o que menos dá trabalho para usar. Então a Escalade que fica lá na minha casa nos Estados Unidos, a que eu tenho também aqui no Brasil faz isso, mas o Brasil não está configurado para fazer, que é dirigir sozinho. Cara, eu estou lá nos Estados Unidos, a Escalade dirige sozinha. Eu amo carro que dirige sozinho. Você entra no Tesla, dirige sozinho. Você está ali na rodovia, vai trocando ideia, aí vai dirigindo sozinho. Só que se eu virar para trás e ficar conversando, o carro conversa comigo. Olha para frente. Eu estou dirigindo sozinho, mas eu quero que você fique olhando para frente. É chocante ou não? Já tive uma BMW que vê que você está piscando um pouquinho o olho, ele está lendo o seu sistema nervoso. Só você piscar o olho esquerdo, não sei se você sabe, o sono começa com o piscado do olho esquerdo. Na hora que ela pega, ela começa a desacelerar, ela liga o som sozinho, troca a cor do painel, tudo para chamar a sua atenção, para você não ficar com sono. E se você continuar fazendo, ela reduz e fala, vamos parar esse carro aqui agora. Ou seja, os carros sabem ler o sistema nervoso central e quem é o mandatário do sistema nervoso central não sabe ler o sistema nervoso central. Meu filho ontem estava desanimado. Aí eu falei, o que foi, amigo? Você sabe que eu sei que muda a sua realidade, né? Não, eu estou com dor de cabeça. Eu falei, isso aí é a ponta do problema. Começou, eu vou te falar onde. Você não bebe água, cara. Tem que beber água. Mas agora não adianta. Eu falei, mas algum dia você vai ter que beber água. Por que já não é agora? Aí ele sentou na mesa. Essa salada tá ruim. E eu falo, engraçado, a salada é a mesma e ela tá boa. Aí foi lá, não sei o que, colocou... Sabe o que acontece? Uma pessoa que não resolve o problema do sistema nervoso central, a salada maravilhosa não presta, a dor de cabeça dela é o fim do mundo, ela vai encher o saco de todo mundo, ela não vai sorrir, ela vai quebrar a energia da mesa de almoço, de jantar, que seja. E o que vai acontecer? Essa pessoa ela não deu conta de resolver o próprio sistema nervoso central. Eu estou te mostrando as 3 habilidades, a primeira é o quê? Aprenda a ler cérebro. Se você der conta de ler cérebro, já era. Por exemplo, toda vez que a pessoa me ofende, eu sei o que o sistema nervoso central dela está falando. Ela não está falando sobre mim, está falando sobre ela. Ela começa a gritaria, você é isso e aquilo. Você me conhece? Eu faço uma pergunta reflexiva. Essa pessoa me conhece? Não. O que você tem a ver com isso? E se me conhecesse? Se conhecer e falar, ainda está errado, porque não conhece a mim mesmo no nível que eu conheço. Então, vocês veem o mundo de uma forma que se vocês quiserem prosperar e não caírem em gatilhos ou em rascadas ou anzóis, olhem para as pessoas como se elas fossem o que elas realmente são. O que está por trás de toda a pele, todo o músculo, todo o membro, tudo que você vê numa pessoa é um sistema nervoso central buscando promoção social. Marcelo, a pessoa vira mendigo por quê? Porque o sistema nervoso central desistiu. Ele não tem um amparo ambiente, no ambiente onde ele estava. Ele entrou num vício. Olha que desgraça que é isso aqui, ó. Quando o sistema nervoso central não consegue ter vitória, ele acha um vício destrutivo. E eu quero que você saiba que todo vício é bom. Todo vício é bom. Só que tem que ser o vício, que é edificante, só que você só entra no destrutivo. Pablo, como é que faz para eu dominar o sistema nervoso central? Simples, tenha sempre um vício. Fala com a boquinha aí, mesmo sem acreditar ainda. Fala assim, preciso de um vício novo. Sempre. Marcelo, o que é um sistema nervoso central sem vício? Ele começa a ficar em isolamento, começa a ter depressão, começa a ter um monte de problema.
Como assim? Vou te explicar o nome dos vícios com outras linguagens. Hobby é um vício. Cuidado com o hobby, senão você vai ficar fazendo a mesma coisa por 30 anos. Quais são os... Pablo, um hobby é destrutivo? Na visão de alguém que foi chamado para governar, crescer todo dia, prosperar e ficar muito rico, o hobby só vai tomar seu dinheiro, seu tempo, você vai conviver com as mesmas pessoas, fazendo a mesma merda que você faz e não vai avançar. Presta atenção. Se você entender que o sistema nervoso central precisa estar viciado, é só você escolher um vício e não morrer por ele, sempre trocando. Qual que é o vício do ano? Correr. O vício do ano de correr me fez fazer um Ironman, fazer 3 maratonas em países diferentes. Me fez entrar agora para o Ultraman, estou treinando para o Ultraman. Vocês que acham difícil o Ironman é um dia, o Ultraman é 3 dias. E só vai piorar, por quê? Porque o vício, ele está sendo renovado e eu estou saindo do primeiro e indo para o segundo, mas é sem fim. Tem um princípio no latim que fala que é absinthe, que é um abismo chamando outro abismo. Ou seja, um vício que é construtivo, ele vai te fazer crescer de forma absurda, porque tem coisas escondidas atrás dele. Só que eu não posso ficar com o meu cérebro ciclado, fazendo a mesma coisa sempre. Agora o destrutivo, olha lá, vocês que são bem idiotas. Eu estou falando só com o seu sistema nervoso central, tá bom? Pra você não ficar ofendido. Você fuma. Seu sistema nervoso central não gosta da nicotina, não gosta de fumaça, mas ele gosta de fazer o movimento mecânico e de regular a ansiedade que você está naquela hora. Tanto é que você fuma nas mesmas horas. Tem uns que fumam quando vai cagar, outro fuma quando está sozinho, outro fuma quando está decepcionado. Tem um gatilhozinho. E aí ficou viciado numa coisa que está te matando. A partir daí fizema pulmonar. Outro, mais bobo ainda. Meus amigos bebem, vamos beber. Chama fuga de estado emocional. Quando sua vida real não funciona, você precisa de entupir seu cérebro. Perder o controle mental absoluto. Então, eu tive que voltar aqui, senão vocês não vão entender como é que é ler cérebro. O seu sistema nervoso central ele é tão chulo que ele avalia as pessoas pela lataria. Cérebro, escreve aí, vale menos que coração. Você tem 80 órgãos no seu corpo. E o órgão mais poderoso que existe é esse aqui. Ó. Eu escolho pessoas para andar comigo por isso aqui. Ó. Músculo, a gente treina, rompe fibra, o músculo cresce. Tudo que você quer ficar bonito, vai na estética, funciona. Tudo que você dá valor, tem como arrumar. Coração não tem uma clínica que vai arrumar o coração da pessoa para ela ser leal, para ela ser simples e para ela ter o coração ensinável. Não tem clínica, não tem hospital que faz isso. Primeiro órgão de todos na formação humana, coração. Começa a bater primeiro o coração antes do cérebro. Então pega o princípio da primeira menção e toca o terror na sua vida. Primeiro vem o coração. Voltando no sensor. Quando a pessoa tem um sensor quebrado, ela não entende o ambiente, ela acha que o ambiente tem que se adaptar a ela. Qual que é o problema disso? Você que não tem sensor, você é um carro barato. Ninguém quer. Eu tenho uns 17 carros a última vez que eu vi. O carro meu favorito não tem nenhum sensor, a não ser de bomba de combustível, que é o problema de um monte de gente aí na vida. Viu? O sensor que todo mundo morre de raiva, o sensor que mais atrapalhou o mundo inteiro na questão veicular. Que é o quê? O sensor da bomba de combustível. Esses carros todos têm esse sensor, né? Mas os carros mais caros têm 5.000 sensores. Tudo para você não preocupar. Tem carro que diminui a potência por causa do combustível para não estragar o motor. E aí, o que nós precisamos fazer nesse sistema nervoso central? Por conta dessa promoção social, que essa é uma guerra que o sistema está. Nós precisamos de aumentar a quantidade de sensores. Aprender a ler vai regular seus sensores todos. Cada uma dos algoritmos que eu vou ensinar no SPR, e vou te falar, vire a chave da experiência, vai regular um sensor desse sistema nervoso central. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um outro comportamento, você vai ter um outro hábito, você vai chamar a atenção de outros níveis de pessoas, e isso vai ter outros negócios, que vai dar outras ideias, e você vai entrar numa ascendente sem fim. Escreve aí assim, ó, eu quero regular meu sensor. Eu quero regular meu sensor. Um sistema nervoso central que não consegue, em hipótese nenhuma, cumprir uma pane, resolver uma pane, esse sistema nervoso central vai para o pânico. Por que as pessoas suicidam, tá? Elas suicidam porque todo o sistema nervoso central tem um ponto de corte. Não sei se você sabe, mas eu e você, nós temos um limitador de vida.
O que é esse limitador de vida? Se acontecer algo, está em todo mundo aqui, que eu não consigo suportar essa dor, eu quero puxar o cabo de energia para cortar a dor. Sabe o que acontece? Se você amadurecer seu sistema nervoso central, aprender a falar palavras mágicas, você tem que comprar uma varinha lá do Harry Potter. Olha, você compra a varinha é cara, mas a palavra, se usar com a varinha na mão, ela funciona. Você pega a varinha e faz assim, foda-se. Está acontecendo um caos. O seu sistema nervoso central, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você pega a varinha, quem já foi lá na Universal, comprou a varinha, 400 pau aquela varinha. Você chega na frente do brinquedo e tem um negocinho no chão e você faz. Aí você faz assim, uma bruxa. Aí fica aqui tanto de gente. Eu curto só um, que é jogar água nos outros. Vocês já viram? Mas da hora que vai embora com aquela vara, para o Brasil ela não serve para nada. Mas o foda-se serve em qualquer lugar do mundo. Se aquilo que está acontecendo não merece sua atenção, o seu sistema nervoso central não pode entrar em pane, é uma válvula de escape. Sabe o que você fala? Foda-se. Marçal, gosto tanto de você, para que falar essa palavra? Ô sistema nervoso central, eu estou te ensinando a ficar mais em paz, você tem que ter uma válvula de escape. Aí a pessoa fala, mas falar palavrão, o que é palavrão, gente? Vocês sabem? Palavrão é toda palavra com conotação sexual. Por exemplo, eu estou vendo uma pessoa ali que é do Rio de Janeiro. Se ela fala porra no Rio de Janeiro é vírgula. Em qualquer outro lugar é palavrão. Lá no Rio de Janeiro é? Pô, os caras falam porra. Porra, meu. Não sei o quê. Aí você pega um palavrão do Brasil e Portugal é outra coisa. Aqui é genitália, lá é bolsa. A genitália aqui é ônibus na Colômbia. Falando da mesma coisa, para você entender, 3 lugares diferentes. No Brasil, a conotação da mesma palavra é genitália. Na Colômbia é ônibus, em Portugal é bolsa. Ou seja, realmente a palavra que é palavrão ou o seu sistema nervoso central que engarranchou nisso aí. E as pessoas vivem agora. Tem gente que já não gosta mais da aula. Eu gostava do Marçal, ele era tão sábio, tão de Deus. Aí eu pego a lista, Jesus virando e falando assim para a pessoa, raca. Alguém sabe o que é isso? Raca significa raça de víboras. É um palavrão. E aí, como é que você decide? Pega a Bíblia para você, ó. Faraó mandou matar todas as crianças por causa do Moisés, é um libertador. E as parteiras esconderam o Moisés. E o próximo versículo. E Deus se agradou delas. Explica aí. A mulher escondeu, fez uma atrocidade. Mentiu, está escrito assim. E elas mentiram e esconderam Moisés. Próximo versículo. E Deus se agradou delas. Resolve. Me explica. Como é que faz com o sistema nervoso central que está com uma mamadeira na mão para explicar um negócio desse? Amadurece, caralho. Falou palavrão, caralho é de caravela, é quem tem visão. Quando estava chegando a caravela é o cara que fica de cima, assim, ó. Aí o caralho é o instrumento que estava na mão. Quando alguém falar, esse cara é do caralho, você está falando o seguinte, esse cara é o cara da visão. Só que o seu cérebro é 100% infantilizado. Você prefere aprender lá ele, que é o que os baianos usam, lá ele 1000 vezes, do que ressignificar todas as palavras. A mesma palavra em país diferente são resultados diferentes, ou seja, é só você mudar na sua cabeça e não se ofender com isso. Por exemplo, uma pessoa te xinga, você é isso? Não, mas você fica ofendido por quê, idiota? Alguém me pediu, processo fulano, porque o que ele está falando ao seu respeito não é verdade. Eu falei, se não é verdade, para que lutar contra isso? Mas está difamando você. Olha, vamos ver se a difamação dele é maior do que os frutos que eu gero. Vamos entrar numa competição. Resumindo, o cara que estava falando mal de mim, quando eu conheci ele, há 5 anos atrás, eu tinha 18 mil seguidores, ele tinha 180 mil. Esse cara vive ofendendo os outros. Ele continua com 180 mil, que já perdeu a conta dele 2 vezes. Eu estou com 28 milhões de pessoas só de conta única me seguindo no Instagram. Ou vendo a minha conta, né? De seguidor é 7 milhões. Mas 50 milhões me ouvem. Testa o fruto do idiota que enche o saco do outro e de quem transforma os outros. Simples. O que ele falou é mentira? Então prove. Prove como? Com a verdade. Para que ficar ofendido? Se o que ele falou é verdade, posso eu combater a verdade? Não. E a mentira? Sim. Fazendo a verdade acontecer, dando fruto.
Só de você pegar um negocinho desse aqui que eu estou te falando, regular seus sensores, aprender a virar chaves, entender que na promoção social, por exemplo, todo mundo aqui quer crescer na vida, sim ou não? Sim. Se eu te falar que 70% dos senhores levantaram a mão, precisa de rebaixar os outros para se sentir promovido. Seu sistema nervoso central é um canalha. Porque você veio de um ambiente assim e todo mundo que cresceu perto de você foi assim, dedurando os outros, enchendo o saco, difamando. E se eu te falar que para você ser promovido, você tem que promover os outros? Ao invés de falar mal um dia, eu aprendi isso com um cara, com um carioca, que trabalhava comigo. Ele falou, Marçal, eu já vi que você não gosta do fulano. E eu falei, não gosto mesmo. Ele falou assim, ó, promova ele. Eu falei, como? Ele falou, essa técnica é poderosa. Pega o currículo dessa pessoa que você não gosta e manda para mais de 20 empresas, indicando ele. Promova a pessoa. Sabe o que eu fiz? Eu fiz isso. A pessoa foi promovida. É real. Pablo, e se não for para outras empresas? Fale tão bem da pessoa que você não gosta para ela sair de perto de você. Não arregue para ela, não diminua ela, porque eu nunca vi nenhum ser humano e nenhuma planta crescendo porque diminui o outro. Isso é antilógico, é antinatural. Então, nessa longa estrada da vida que o cérebro já entendeu com o sistema nervoso central, por que mulheres maravilhosas, que não foram configuradas com a base da lei natural, elas começam a dar a vida delas para casar com um cara para ver se elas conseguem ser alguém na vida? Estou falando de mulher, mas o que mais tem é homem fazendo isso também, certo? É essa merda desse sistema nervoso central que quer ser promovido a qualquer custo. Eu tenho um problema com um sócio que é muito rico e aí ele fica morrendo de medo de arrumar uma pessoa que quer casar com ele por causa da riqueza. Eu falei, é só você caçar em outro país e ninguém vê sua conta do Instagram e vai dar tudo certo. Sabe o que é interessante? Esse negócio do sistema nervoso central, ele quer ser promovido a qualquer custo. E eu vou te falar, quer ser promovido? Quer ou não? Regule os sensores. Coloque vícios diferentes, novos aprendizados, novos desafios. Compre habilidade, compre competências. Quando você tiver com isso tudo, na hora que você for prestar atenção no que você fez, você já foi promovido sem ver. Vou pegar uma chave aqui do SPR1, que depois que passar, nós vamos entrar numa trilha de riqueza, vocês vão acessar essas 48. Aqui tem 40, acabou virando um quadro, mas tem 48. Isso é o presente. O vitalício, vocês têm acesso a tudo, né? Vou pegar uma aqui, ó, que eu aprendi quando eu era executivo na Brasil Telecom, IVP, ó, 15. Antes de explicar o IVP, eu pedi para alguém trazer um negócio para mim. E esse negócio está aqui, ó. Eu tenho 2 pílulas na minha mão, presta atenção aqui, não sei se dá para pegar aí na câmera, dá? Tem a pílula roxa e tem uma pílula dourada. A pílula dourada resolve seus problemas por algumas semanas, que entrar no SPR3. A pílula dourada, engraçado, essa dourada aqui é uma pílula de ômega 3. É uma pílula que você acessa o passado, acessa o presente e acessa o futuro, que é o vitalício. Seu sistema nervoso central, que morre de medo, ele olha e fala, qual é a mais barata? Olha o jeito que ele foi treinado. A mais barata é a roxa, te dá direito a uma passagem aérea. E a dourada, nunca mais você paga passagem de avião. Seu sistema fala, me dá mais barata. Por quê? Qual que é a lógica disso? Então, na hora que você for entrar aí, coloque aí, por favor, o Marcos, pablomarcal.com.br/SPR, vai aparecer as 2 pílulas, ele vai colocar aí, ó. Você tem que tomar uma das 2 para você prosperar. Marcelo, você acha que eu preciso de andar com você para prosperar? Claro que não, você pode fazer sozinho, tá bom? Só que você não tem um remedinho, você vai ter que inventar a fórmula do remédio. Pablo, que remédio? Anota aí, você precisa de remédio para suas toxinas cerebrais, são 110. Como é que é isso aí? 48 chaves não sei o quê, 70 algoritmos, 110 de toxina. Cola em mim, moço. Eu não estou de brincadeira na vida, não. Eu sei ler cérebro, eu sei interpretar isso aí. Eu sei porque que cada um de vocês aqui não prospera. Se ficar do meu lado rapidinho, eu falo, ó, só resolver isso aqui com seu pai, com sua mãe, isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, e vai embora. Então tá aqui, ó. Eu faço uma pergunta para todo mundo na internet. Qual que é a pílula que você quer tomar? A dourada, que é a do infinito, ou essa aqui que vai resolver seu problema temporal? Alguém está falando, você está citando o Matrix. Pois é, o Matrix da sua cabeça só. Não é meu Matrix. É um caminho que você escolhe. Coloca aí uma pesquisa aí para mim. Marçal, não quero nem a roxa e nem a dourada. Eu tenho outra.
eu tenho a pílula vermelha. A pílula daqueles que dependem, matam só a sua dor de cabeça. Advil. Presta atenção. Não. Ela só vai sarar a dor de cabeça enquanto o remédio estiver funcionando. Então, se você fugir daquilo que você foi chamado, você vai aliviar a dor de cabeça, mas não vai tratar o problema. A pílula roxa trata o problema, a pílula dourada trata no infinito, mas a vermelha trata só a dor de cabeça que você está agora. Que aí você vai fugir daquilo que você foi chamado. Você pode tomar esse Advil aqui, essa pílula vermelha, ela não vai tratar a causa. Não sei se você sabe, a maioria dos remédios, eles são para tratar efeito. As duas pílulas são suplementos. Ômega 3, que estava aqui sendo exemplificado, é para suplementar, não é para tratar algo. Então, o remédio, ele vai tratar o efeito. Por exemplo, você está gripado, dura de 11 a 14 dias o ciclo viral. Se você toma remédio ou não, vai durar um mês tanto. O remédio é para diminuir o efeito da coriza. Vocês sabem disso, né? Tomar um remédio aqui para acabar com a gripe. Você descobriu o planeta, então, porque não tem como acabar com a gripe. O ciclo viral não vai mudar por causa de remédio nenhum. Mas o efeito pode ser cortado. Então, se você continuar cortando o efeito das coisas, tome a pílula vermelha. A pílula 13. A pílula que depende, faz todo mundo ser dependente. Pergunta aí na enquete, qual pílula você quer pegar? A dourada, que é a vitalícia. A roxa, que é uma viagem que vai resolver muitos problemas, é uma suplementação também. Ou a de dor de cabeça. Olha lá, 85% que é a dourada, 8% que é a roxa, 8% que é a vermelha. 8% que é a vermelha. Trate sua dor de cabeça e amanhã você pega a mesma pílula e coloca de novo. Tem gente que é tão escasso que pega, amarra uma linha de fio dental, põe, desce só um pouquinho o efeito e já tira. Eu te conheço, é assim que vai ser. Amanhã vai ter a nossa primeira aula da desconstrução oficial. Vai dar tempo de você entrar, então você clica aí agora. Só quero você escrevendo, eu vou cair para dentro agora, quero nem saber. Seguinte, você está com fome de riqueza? Simples. Aqui tem um banquete. Está com fome mesmo? Então só senta na mesa. Você vai sentir igual eu senti, assim, quando eu era pobre, sentei numa mesa de rica a primeira vez. Não sabia nem o que comer e nem cabia nada. Do tanto que eu fiquei desesperado de ver aquele tanto de manjar na mesa. Deixa eu te explicar algo. Uma semana inteira desconstruindo. 70 dias virando chaves, que são algoritmos. Vou mostrar para vocês as chaves. Depois a gente vai alimentar a VCX. Tem duas partes. Tudo que te trouxe até aqui, que não vai te levar até lá. E a segunda parte é o trilho que nós vamos perseguir. Vocês que pegaram a pílula dourada, quando acabar o efeito da roxa, para quem comprou a roxa, que eu vi que tem gente, eu estou assustado, eu quero até explicar um negócio para vocês. Você acredita que na relação inteira de quem escolheu a pílula dourada e a pílula roxa, nem 1% ficou com a roxa. Mais de 99% das pessoas pegaram a pílula dourada. Eu fiquei sabendo disso hoje, fiquei assustado. Marcelo, por que as pessoas fizeram isso? Porque o sistema nervoso central falou assim, só pode ser pegadinho, o Marcelo está dando tudo, que dá mais de 118 mil, está dando o futuro e dando agora, você está doido? Então, menos de 1%, que eu acho que foi realmente uma escassez financeira, por não entender que por pouco mais você pega a pílula dourada, não é possível que você fez isso. Então, menos de 1% de quem entrou até agora no movimento, menos de 1% escolheu a roxa, só para você saber. Mas pelo menos baixou de 8 para 7 ali, eu já estou animado. O que acontece? Vou falar dessa aqui, ó, do SPR1, que na trilha da riqueza nós vamos revisitar tudo que... Deixa eu te falar, você vai copiar meu cérebro, pronto. Você que pegar essa pílula dourada, você vai copiar meu cérebro. Mas eu vou ficar igualzinho você. Não. Você vai ficar igualzinho você, com as mesmas chaves, com as suas experiências. Diferente. Hoje, o último a terminar a prova do triatlo é um amigo meu. Esse cara me destrói na corrida, que é melhor. Ele me destruía, porque eu fiquei mais rápido que ele. E hoje aconteceu algo. O helicóptero estava pousando no campo e ele estava lá sozinho, o cara da moto empurrando ele. Vamos acabar a prova. Aí os caras, força, você consegue. Eu virei para ele e falei assim, triatlo é diferente. Eu vi ele terminando a prova, tipo assim, faltando uns 3 quilômetros. E eu falei, olha aqui para mim, aí ele assim, correndo assim. Ele era o último da prova, você imagina o último. Ele assim, ó. Ele está aqui dentro do auditório, inclusive. Aí eu falei, triatlo é diferente.
Vocês querem saber o que é triatlo ou não? Não é um esporte de 3 modalidades, é um esporte mental. Quem começou a fazer hoje? Você fez hoje, né, Patrícia? Foi apavorante, não foi? Agonizante significa que é mental, porque a água é igual para todo mundo, nadar é técnica. Por que está agonizando? Cabeça. Alô? Fala todo mundo para ver se vocês entendem. Fala assim, água é igual para todos os atletas. Fala assim, ó, técnica difere a velocidade. E o que dá de errado? A mente. Eu entro na água e eu falo, é bônus. Eu começo a nadar, eu falo, isso aqui chama bônus. Bônus! Eu monto na bicicleta e falo, ninguém pedala desse jeito, eu sou brabo. Quando eu coloco o tênis, vou correr e falo, essa é a melhor hora de todas. Essa é a minha hora. Bora! Aí meu cérebro fala, tá errado, mano, isso aí é mó canseira. Você tá correndo aí para ganhar o que com isso? Aí começa as pane. Anota o código de pane. Pane versus pânico. Se você tratar todas as suas panes, você não vai conhecer seu pânico. Pablo, eu vivo em pânico. Não trata pane, vai viver em pânico. O dia que você tiver a experiência, eu declaro na sua vida, você vai sair bem, se Deus quiser. O dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu olhei para o sensor, eu toquei nele devagarinho assim, falei baixinho, tirei o rádio da traseira, para ninguém que estava atrás, que era só a minha família inteira. Meus 4 filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei e falei, você sabe que o motor está parando, né? Com essa calma aqui. Aí ele, nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Faz o seu melhor. Ó, até a voz eu baixei. Faz o seu melhor. E o olhão regalado. Eu falei, você foi treinado para isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa eu estou aqui. E eu assim, ó. Eu dei aquela olhada e pensei, será que é a última que eu estou vendo esse povo? E a Carol assim, sorrindo. Tá tudo bem, ó. Aqui, ó. Estou com o cu na mão. Mas é ok, né? Isso aqui. Ok. Sabe o que acontece? Eu trouxe calma para ele. No outro dia eu estava num prédio, aconteceu uma idiotice num prédio aqui em Alphaville, o elevador, um cara liberou o elevador não bateu na ponta da pá do helicóptero. Ele começou a entrar em ressonância lá em cima e ia cair lá de cima. Sabe o que aconteceu? O piloto não sabia o que fazer. E eu do lado de fora, eu fui embarcar. Eu tenho um vídeo assim, ó, foi um milagre. Bateu milimetricamente a ponta e arrancou o T desse helicóptero. Arrancou a ponta da pá. Só a pontinha. E fez assim, ó. Batia nesse elevador. Aí o helicóptero começou a tremer assim, ó. Chama ressonância. Ele despedaça tudo se não fizer alguma coisa. E eu ficava assim, desliga! Aí ele falava de dentro do helicóptero, não pode desligar em cima de prédio. Eu falei, você vai morrer! Desliga! Você desligar um helicóptero num prédio de 40 andares, 30 andares, você gasta mais de 1 milhão para tirar ele de lá. Aí eu falei, o que eu tenho com isso, mano? Você vai morrer, desliga. Aí ele desligou a máquina. A pá foi rodando e eu não acreditava assim, ó. Milimetricamente. Aí você fala, mas você ficou com medo? Minha cabeça entrou numa pane, mas eu sou bom em resolver pane. Ele não ia dar conta. O cérebro dele não estava pronto para aquilo. E o helicóptero começou a entrar em ressonância. Eu nunca queira estar no helicóptero quando ele entra em ressonância. Vai voar você com a cadeira para um lado, pá para o outro. Cada coisa vai para um lugar. E eu do lado de fora, desliga, desliga. Se não tiver as pessoas que dão conta de resolver as panes, o mundo vai explodir. Então o que é pânico? Pânico é quando a pane não foi resolvida. Estou eu voando no meu jato um dia, o piloto... Ué, o trem de pouso não está funcionando. Aí veio assim na minha cabeça, como é que pousa um avião sem roda? Aí ele falou, pega aqui o manual. Desse jeito. Já passei várias na aviação. Fusível não sei o quê. Aí ele puxa de lá, eu puxo daqui. Segura, vai. Não abriu. Aí eu falei, o que acontece quando está assim? Eu sempre fico calmo. Dou aquela trancada no orifício rugoso lombar e calmo. Segura. Aí ele falou, cara, já aconteceu, eu tenho que chamar a torre, aí o corpo de bombeiro vai entrar embaixo, eu vou fazer um rasante na pista, se a gente não conseguir soltar isso aqui,
E aí, esse piloto já tinha passado isso no avião. E aí o bombeiro fala se saiu ou não, porque às vezes ele até saiu, mas eu acho difícil, que a gente não ouviu, dá para ouvir o trem de pouso saindo, ele começa a dar arrasto, o avião fica mais lento. E aí não abria. Aí foi para a segunda opção, terceira opção, o negócio abre. E aí? E se não abrir? Tem que estar gravada a trilha no seu cérebro. Sabe como é que faz? Pousa sem a roda. Nós vamos pousar, nós vamos vir cortando mais velocidade, nós vamos arrastar a primeira traseira do avião e depois nós encosta o charuto e depois joga o avião fora também. Mas pousa. Aí tem gente que fala, vou perder o avião. E daí, ué, não tem seguro? Agora não é hora de pensar nisso. É hora de pensar na sua vida. Depois você compra um SPR, prospere e compra outro avião. Mas tem que pôr o avião no chão. Como é que nós vamos fazer? Nós precisamos de pôr o avião no chão. Sabe o que acontece? Você precisa estar pronto para tudo. Por isso que eu falo para todo mundo, treine sempre o pior, porque sempre sua vida vai estar em paz. Porque se acontecer o pior, você já está treinado. Marçal, não foi o pior. Ah, foi um pouquinho melhor? Ah, já fui treinado. Então qualquer coisa de merda que acontecer, vai ser lindo. Está tudo bem. Vou pegar uma chave aqui, já tira aqui para mim. Sobe aqui, pode tirar. Pede para pendurar esse quadro, eu acho que ele é um quadro. Não deixa ele atrás do painel de LED, não. Recurso jogado no canto, eu não curto muito, não. Acha um lugar aí na empresa para colocar. O que é IVP? Anota aí. Índice de viração própria. Índice de viração própria. O que é índice de viração própria? Uma vez o Shrek foi se apresentar na Brasil Telecom, lá no auditório. Aí chegaram em cima da hora, tinha um pano gigantesco, tipo assim, bem mais alto que esse teto aqui, uns 2 metros. Aqui tem, acho que 5,40 de altura, esse auditório. E lá eram uns 2 a mais, eram 7 e pouco. E aí ninguém conseguia de jeito nenhum colocar esse pano. Ainda mais em cima da hora, o auditório cheio, e era a hora de subir o pano. Eles não chegaram antes. E aí, conversa vai, chama não sei quem, chama outro. Aí a minha chefe na época, falou assim, ó, chama o Pablo. Ele tem o IVP mais alto da companhia. Por quê? Ele vai dar um jeito. O que eu fiz? Eu cheguei lá, não tinha um lugar de colocar de fato. Eu já arrumei uma furadeira com um cara lá da manutenção. Nós fomos passando os grampos, passando corda e aí segurando esse pano que era muito pesado. E ela deu risada, porque ela sentou e falou, vocês não vão dar conta de resolver? Chama o Marçal. Eu não tinha nada a ver com essa área, eu era do RH. RH mexe com gente, não é com tecido, não é com o auditório, não é com nada disso. Mas sempre alguém me chama, por quê? Porque eu não vejo dificuldade nas coisas. Eu não pago pau para obstáculo, eu não fico importando com nada que não está funcionando, eu vou dar um jeito. Se seu sistema nervoso central entender que ele é a solução, ele não vai parar diante de um problema. O que é esse índice de viração própria? Quando a pessoa pega algo para fazer, está feito. Esse é o mais alto nível. Marçal, a maioria das coisas você dá conta de fazer? Claro que não. Mas por que ele é alto? Porque eu não paro. Se eu não sou o quem, eu preciso do como. E o como me leva para o quem. Eu vou e acho a pessoa. A minha chefe, quando me chamou, ela tem um IVP alto. Por quê? Ela só sentou e falou, chama o homem blá blá, ele vai resolver. E eu mesmo fui atrás das coisas, fui pendurando e fazendo, junto com algumas pessoas. O que você aprende com isso? Se cair no seu colo, está feito. Tem que treinar seu sistema nervoso central para isso. De saber o seguinte, não me dê uma tarefa, porque ela está feita. Não me dê uma experiência, porque ela está vivida já. Não me dê um problema, porque eu amo recompensa. O que é que eu descobri nesses últimos anos? Como treinar o cérebro para ele não arregar para nada. O que faz uma pessoa prosperar de verdade? É ela entender que o cérebro dela trabalha para ela, e não você que trabalha para o seu cérebro. Se o seu cérebro é incapacitado em algo, existe uma potência da sua máquina cardiológica que vale mais que o cérebro. E se você não tiver, é só pegar seu telefone e usar seu network. Não consigo entender por que vocês não prosperam. Não consigo, estou falando sério. Quer dizer, eu sei por que você não prospera. Eu não consigo entender como é que uma máquina tão poderosa dessa não prospera. Falta os training. Vocês precisam atualizar software. Não tem como. Se você não atualizar o software, imagina aqui, você usando um iPhone 1 até hoje. Ia ter como usar? Ei, responde aqui para mim. Teria como o iPhone 1 está funcionando até hoje? Você sabe por que não? Porque ele foi uma inovação no passado, mas os transistores que tem nos iPhone 15 hoje é 1000 vezes mais potente que aquilo. Ou seja, o cara quando programa um aplicativo para iPhone, ele precisa de ter um iPhone que suporte aquela pressão, um hardware. E o 1 não dá conta.
O Windows 95. Você sabe o que eu estou olhando para vocês aqui, eu vejo, a maioria dos senhores são máquinas de última geração com o Windows 95 instalado. O Windows 95, o hardware é para suportar iOS, o hardware é para suportar o Ubuntu, que é da Linux, o hardware é para suportar a última versão do Windows, só tem um problema, está com 95. Aí eu falo, aplica aí, abre essa aplicação, não abre. Faz isso aqui, não abre. Faz isso, não abre. Aí abre um programa, nossa, esse é o melhor que eu conheço, liberdade.exe, não abre. Abre esse aqui então, ó. Governo. Abre esse aqui então, ó, multiplicação de negócio. Abre esse aqui então, multiplicação de talento. Pá, por que não abre? Porque você tem inveja de ver os outros crescendo. Se você não tiver os programas certinho, uma plataforma que suporte, ou seja, uma mente que suporte esse software, e não atualizando o software. Ai, papo, você fala computação, a linguagem mais difícil. Então fica com a do Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem 2000 anos, pode ser assim ou não? Transforme a sua mente. Vá para o próximo nível. Se você continuar avançando, você vai mudar todos os seus modos e os seus resultados. Se você der conta de fazer isso aqui que eu te falei, e olhar para as pessoas e não emocionar a cor do olho dela, o cabelo que ela gastou metade do salário para pintar, não tem nada a ver, as pessoas não são nada disso. O que vale numa pessoa é o que o sistema nervoso central dela dá quantidade de resultado. O resto é só lataria. Pega a cara bonita e esfrega na parede chapiscada para você ver. Pega essa pessoa linda e maravilhosa e põe ela no estado terminal, deitado no hospital para você ver. Você vai ver essa pessoa com outros olhos. Pega a pessoa que parece a mais linda e maravilhosa e põe ela sem as duas pernas e sem os dois braços para você ver. No final, não é a sua perna e o seu braço que define quem você é seu sistema nervoso. A governança diz que se faltar um pé, você vai andar do mesmo jeito. Se faltar uma mão, você vai colocar uma robótica e vai fazer as mesmas coisas. Não tem como uma pessoa que não para de governar, para faltar o braço, mas ela vai pôr o braço mecânico e não quer saber. Acabou. O que você tem que fazer? A arte número 1 é de ler cérebro. Arte número 2. Anota aí. Editar cérebro. Configurar cérebro. Vocês já viram quando vocês recebem um documento e vocês não conseguem mexer no documento? Já viu? Alguém coloca lá um documento no drive lá do Gmail, aí ó, você não tem autorização para mexer. É a mesma coisa do seu cérebro, você está sem autorização para editar seu próprio cérebro. O que vocês acham disso? Você não tem autorização, você está lá com as suas crenças que não deixam você acreditar, você está debaixo da governança de alienadores que não te dão liberdade de pensar, você foi limitado pelo ambiente, você está viciado numa loucura, e aí você abre o arquivo, não, peraí que eu vou editar meu cérebro. O cérebro não dá a resposta. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Seu cérebro não está no modo editável. Quer saber como é que eu consegui uma vaga sendo um menino na Brasil Telecom? Eu concorri com 50 pessoas. Ô Marcos, me manda uma mensagem no WhatsApp. Eu tenho um documento lá em casa que mostra as 5 etapas de um processo seletivo para virar executivo. E as 5 etapas começou com umas 50 pessoas, aí eu fui aprovado, eu peguei um canetão verde, eu pintei meu nome, né? Depois caiu para 20, depois caiu para 10, depois caiu para 5, aí foi subindo até chegar, Marçal aprovado. Olha o que eu ouvi das pessoas. A pessoa preferida para passar no cargo de executivo, Marçal, tem 25 anos de companhia. Você tem 21 de idade. Se enxerga, moleque. Tá bom. E aí eu fui a primeira etapa, caiu 30, ficou 20, foi indo, e eu cheguei com quem no final? Com essa pessoa. Eu falei, todo mundo me acha um menino? Acha. Todo mundo morre de medo de você ser um cara imaturo. Sabe que jeito que eu entrei na sala? Vocês têm preparo emocional para sonhar que jeito que eu entrei na sala ou não? Na hora que alguém falou, você é o próximo a entrar. Eu fiz desse jeito aqui, ó. Eu agachei, coloquei 3 apoios no chão, igual um lutador. Na hora que eles abriram a porta, eu fiz isso. Entrei, já ficou todo mundo assim, ó. Sentei. Pablo, o que você fez? Escuta o que eu fiz. Só quem sabe o que está fazendo dá conta de fazer isso. Eu decepcionei todo mundo, não deixei ninguém ficar diferente do que eu queria.
Todo mundo ficou decepcionado com a minha entrada. Entrei, eu nunca vou esquecer. Aí eu falei, sua preocupação é essa, a sua preocupação é essa, a sua preocupação é essa. Só o fato de eu saber o que você está preocupado, eu já vou te resolver aqui. Você quer que eu resolva ou não? Eu baixei minha cabeça e fiz assim, ó. A única diferença que eu tenho com qualquer candidato é que você pode achar que eu sou menino, que eu sou infantil, que eu sou qualquer coisa. Pega os resultados que eu bati até agora e compara com o das pessoas que entraram aqui nessa sala. Primeira coisa. Segunda, vocês conhecem todo mundo aqui, tem 25 anos que a pessoa trabalha aí, não tem? A mente dela é editável igual a minha? Aí eu virei pro cara, André Alves, você me conhece? Conheço. Você já me falou alguma coisa que não foi editada, eu não prosperei com isso? Fátima Bernardes, o nome da executiva. Você me conhece? Ela, não te conheço tanto, mas ela assim, ó, eu estou empolgada de te ouvir. Aí eu fiquei falando, baixei minha cabeça e falei assim, ó, minha cabeça é editável. O único problema é que nenhum candidato aqui dá conta de fazer isso. Pareço um menino. Você sabe o que vocês vão ganhar com isso? Eu tenho mais energia que os mais velhos. Pareço um menino, pareço infantil, mas eu sou o cara mais divertido e que bate mais resultado. Pareço um menino, deixa eu te falar, eu sou um menino e continuo simples como menino, e para entrar no reino dos céus também preciso ser um menino. Aí baixei minha cabeça e falei assim, aqui ó, pode abrir minha cabeça, ela é editável. O que vocês não tiverem satisfeito, vocês estão me dando um cargo de executivo, é só editar minha cabeça que ela funciona. Eu duvido que uma pessoa lá fora que vocês estão empolgados porque ela é mais velha que eu, dá conta de abrir a cabeça igual a minha. Aí a pessoa mais importante da entrevista chamava Fátima Bernardes. Ela ficou assim, ó. Ela acabou, a entrevista acabou, eu já vi que eu estava aprovado. Fui sair da entrevista, ó, a gente vai te dar a resposta amanhã. Eu falei, eu já tenho a resposta. Ligaram atrás de quem? Da pior pessoa que eu conheci na minha vida. Que eu lembrei, inclusive, quando eu cruzei o Ironman. Karen Tzilix. Essa mulher era minha chefe. E ela acabou com a minha vida. Ela me destruiu emocionalmente. Eu tinha problemas cardiológicos. Eu tinha taquicardia quando ela chegava do almoço. Estou brincando, não. Ela foi a pessoa que mais me destruiu até hoje. Quando eu atravesso a linha de chegada, olha o que veio na minha cabeça. Quem é Iron Man para quem aguentou a Karen? Ela é uma das poucas pessoas na minha vida inteira que eu tenho saudade tóxica. Porque a saudade é uma toxina. Depois, se você quiser saber, lê no meu livro Lavar Cerebral. Essa mulher levantou minha barra de pressão numa altura tão grande que eu não consigo ficar impressionado com nada. Mas aí, sabe o que aconteceu? Eu tive a chance de fazer ela ser mandada embora uma vez. Veio um povo do auxílio de câncer, todo mundo destruiu a Karen. Eu fui o único que salvou ela. E eles estavam esperando só o meu testemunho, que era o mais grave. Quando terminou toda a conversa, a Karen, para quem não sabe, chegou a me agredir fisicamente. E eu era estudante de Direito, e todo mundo me juntou e falou, ganha R$1 milhão da companhia. Eu falei, ninguém vai fazer eu ganhar R$1 milhão processando os outros. E eu estava estudando Direito. Virei um case lá na faculdade. Ó, o Marçal, se ele quiser, ele ganha R$1 milhão da Brasil Telecom. Resumindo, eu olhei para ela e fiz um juramento. Essa pessoa vai me ter como braço direito dela, e eu vou ganhar o coração dela. E essa mulher, ela me mudou. Eu era um menino, agora eu sou um homem que aguenta pancada. Eu não vou desonrar o que eu aprendi com ela. Por mais que eu não concorde com o modus operandi dela. Resumindo, ela foi promovida e virou a chefona do Brasil. Você não está entendendo? Ela só era a chefe do RH de Goiânia. Ela virou do Brasil. Aí o povo pega o telefone para aprovar um menino para ser executivo, liga para a Karen. E aí, amigo, como é que é você quando você aguenta a pressão? Você já teria espanado há muito tempo, né? Olha a Karen no telefone. Oi, a gente está te ligando para saber sobre o Pablo. Aí ela falou, o Marçal? O Marçal aguenta até porrada, o Marçal aguenta tranco, o Marçal aguenta tudo. Não precisa nem de perguntar nada dele, pode aprovar ele. Não precisa falar nem nada sobre ele. Ele é uma máquina que aguenta pancada e pressão. Desligou o telefone. E lá estou eu, viro o executivo mais novo da história da Brasil Telecom. Só tinha 200 mil funcionários na minha época. Saí de lá tem 10 anos. Por que você está contando essa história, Marçal? Simples. Se você tiver um cérebro que aguenta pressão, quem manda na pressão é você. Se você tiver um sistema nervoso central que tem a chance de ir lá e ganhar um processo na justiça, eu poderia. Poderia e era legítimo. Tinha só 140 pessoas que assistiram eu apanhando dela. Só que aconteceu. Eu não queria ter na minha vida R$1 milhão de processo. Eu queria essa vida de ganhar R$1 milhão por dia. Um pouquinho diferente. Vai subir a pressão. Bum. Quer saber? Aonde que está o fim disso? Moço? A prosperidade é infinita. A sabedoria é infinita. A riqueza é infinita.
Eu não estou convencido. Eu acabei de ver um vídeo de um cara no passado, falando algo impressionante, todo mundo pirava para ele, né, Marcos? Eu ganho R$1.000 por dia. Ele falou isso em 2019. Todo mundo pirava para ele. Eu estou te falando em 2023. Nós fazemos R$1 milhão por dia, um pouco mais de 1 milhão já. Eu olhei hoje para esse vídeo desse cara falando de 1.000 por dia. Fiquei pensando, eu falando de 1 milhão por dia. Isso não é nem a sombra do que é de vir. Por quê? Porque o grande segredo de fazer stand de dinheiro não é o dinheiro. Ninguém dá conta de fazer stand de dinheiro sozinho. Tem que ter muita gente prosperando para esse negócio acontecer. Nós não estamos vendendo um produto exclusivo para o mundo inteiro para fazer 1 milhão por dia. Nós temos múltiplos negócios para fazer uma atração de dinheiro desse tamanho. Só que isso é R$1.000. Aí hoje na minha cabeça veio de jeito, subir no palco. Eu vi o vídeo e pensei, 1 milhão é 1.000. Nós vamos crescer tanto que 1 milhão vai virar esse 1.000. Porque quando esse cara falou 1.000 em 2019, todo mundo da internet pirou para ele. Olha aqui, ó, eu faço R$1.000 por dia. Pirava ou não pirava, Marcos? Nós estamos falando de 2019. Aí na minha cabeça, ao subir nesse palco aqui hoje, eu pensei assim, esse 1 milhão meu vai ser esses 1.000. Coisa que impressiona um monte de gente, mas um monte de gente que vai aprender. Os meninos estão fazendo um vídeo ali para mim, de pessoas que ficaram milionárias me ouvindo. Só no Forms, que eu achei, por enquanto, mais de 1.000 pessoas já ficaram milionárias me ouvindo nos meus cursos. E não tem nenhum deles que não foi aluno meu. O Marcos Paulo é aluno meu de quase todos os programas, o Nésio, todos. Eles fizeram o quê? Eles editaram seus próprios cérebros. Vários me deram trabalho absurdo, porque eles não acreditavam, não desconstruía coisas na cabeça, queria montar coisa em cima de barracão. Você não constrói um prédio em cima de um barracão, você tem que derrubar o barracão. É o que eu vou fazer nessa semana agora. Se o lote não estiver lavado e vazio, igual a gente fez no Milha Club, foi uma das coisas bem marcantes para mim. Se você não desconstruir coisas, eu vou falar sobre essa desconstrução, presta atenção. Se você souber o que significa desconstrução, você vai desconstruir todas as peças que você tem dentro da cabeça e lavar todas. Quando a gente vai fazer um overhaul, eu tenho um segundo helicóptero que ele tem um overhaul. Overhaul é o que todo mundo foge e eu tenho 4 aeronaves e 2 minhas, uma está passando agora e um avião já passou. Ninguém quer fazer um overhaul no avião. Alguém pergunta por quê? Porque custa milhões. Todo mundo quer vender um avião para sobrar para um coitado fazer o overhaul. O overhaul é o seguinte, desmonta até a última peça, passa buroscópio, fica paradando o avião. Você imagina um avião ficar parado no seu colo por 1 ano, você desmontar todas as peças e ter que trocar quase tudo do motor. Quase tudo. Você sabe o que eu acho sobre isso? Eu sou o cara que de 4 aviões já peitei fazer 2. Não, um avião, na verdade, é um helicóptero. Eu não tenho problema com isso. Sabe por quê? Porque o cérebro precisa passar por isso. E ninguém quer um avião para fazer um overhaul. Tem gente que vende um avião mais barato do que ele vale só para fugir do overhaul. O motor do helicóptero está vindo lá da Califórnia, está chegando. Chega todas as peças que tem que desmontar até a última peça, assim, ó, inteira, joga ele todo no chão. Se você fizer um overhaul da sua cabeça, você vai explodir. Quando que faz overhaul? Quando dá um limite de horas. O limite de horas, com aquele nível emocional seu, você vai ter que desmontar tudo, trocar as peças e potencializar as turbinas para esse negócio ir mais longe. Só que as pessoas morrem de medo disso. Na aviação, ninguém quer ficar com esse avião. Ninguém quer ficar com esse helicóptero. Quer que eu te conte? O helicóptero que vai entrar em overhaul, as pessoas vendem ele, por exemplo, ele vale 6 milhões. As pessoas entregam isso por 2,5. Só que se ela conseguir esperar, ter paciência, ela ganha dinheiro nesse helicóptero. Porque ninguém quer suportar o problema e ninguém quer ficar com o negócio parado e ninguém quer ficar esperando. Quem gosta de esperar e tem paciência e ama agonia, vai passar. Vai passar. Sabe o que acontece? Se você for uma pessoa que estiver pronta para o overhaul, que é o que vai começar amanhã, eu vou desmontar essa cabeça sua. Jogar pá para um lado, jogar pá para o outro. Um helicóptero meu deu uma pequena alteração na pá. Teve que tirar a pá, pôr dentro de uma carreta, levar para o Rio de Janeiro. Fazer uma loucura. Eu tive que colocar uma outra pá para pôr no lugar, um negócio mais louco. Por causa do quê? Por causa de um amassadinho, um negocinho assim, que ele passou no scanner. Você imagina. Uma pá de um helicóptero custa R$500 mil. R$500 mil uma pazinha. Sabe aquela pazinha de sorvete que põe no helicóptero? A pá.
Custa R$500 mil. Aí arrancou, eu aluguei outra. Acho que eu paguei uns 80 mil de aluguel para usar a outra. E fui usando a outra enquanto arrumava a minha, na garantia. Volta a pá. Tem gente que não tem paciência para arrumar nada. Tem gente que fala, continua voando. No meio do ar lá, a pá solta. Aí você está dentro de uma rocha. O overhaul vai até a última peça. Faz sondagem, passa scanner, passa sonda laser, passa tudo na máquina, até nos parafusos. Quando a gente monta um avião de novo, é muito bonito isso. Quando a gente monta uma aeronave depois do overhaul, a gente vem selando parafuso por parafuso. E tem parafuso que a gente passa arame. Que se arrebentar o arame, a gente sabe que está errado. Tem peças no helicóptero que se chegar em temperatura além do normal, muda de cor. E a gente é obrigado a mudar. Se você tivesse essa tecnologia na sua cabeça, você ia explodir. Pablo, tem? Tem. Se você regula seus sensores, aprende essas chaves, você começa a ver o mundo diferente, interpretar a realidade diferente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sim. Então é o seguinte, ler é a capacidade mínima, editar já é a capacidade mediana. Como que eu faço para ler cérebro? Pelo comportamento. Seja o rei do comportamento. Duas coisas você vai ganhar. Você vai ganhar em ler os outros e perceber que você está fazendo merda. Ou seja, ganha a capacidade de leitura. Tem gente que não sabe ler, mas sabe conversar. A pessoa não articula bem as ideias quando ela não sabe ler. Ela precisa saber ler. Você sabe, às vezes, ler desenho, outdoor, mas livro você não entende. Então, você tem que melhorar a sua leitura. Melhorou a leitura? Melhorou. Então, aprenda a escrita. Editar, escreve aí, é igual à capacidade de escrever. Por quê? Porque você vai escrever linhas de comando. Mas sabe por que a maioria dos exemplos você usa informática para dar exemplo? Porque a informática é universal, acessível e toda informática é cópia do cérebro humano. O computador tem monitor por causa da sua visão, tem som por causa da sua audição. Toda a navegação de um computador, memória, porque você tem memória, HD, porque você tem as suas fontes neurais para guardar as coisas. Tudo, processador, é seu cérebro total. Então, assim, quando você olha e fala, o que é isso aqui? É igualzinho. É uma cópia sintética do corpo humano. Eu uso esse exemplo para ver se sai dessa área que você acha que não entende, que é o cérebro. Então, o poder de editar, ele precisa de ter uma escada antes, que é o poder de ler. Editar. Criar a linha de comando e começar a ter aquela experiência. Por exemplo, um dos meus filhos, ele começou a fazer uma coisa natural, tá? Ele acordava reclamando todo dia. Marçal, você conseguiu sarar ele? Consegui. 100% das vezes que eu peguei ele reclamando, eu voltei ele para a cama e falei, você vai ficar na cama, você não vai atrapalhar o ambiente aqui de casa, você não vai ferrar sua mãe, você não vai me ferrar e nem seus irmãos. Na verdade, ele só tinha um irmão na época. Você vai ficar só, você vai se ferrar com isso. Volta para a cama. Eu não vou voltar, volta agora para a cama. E eu voltei esse menino para a cama, sem brincadeira, tá? Umas 90 vezes. E aquilo doía dentro de mim ter que fazer aquilo. E eu falei, se você quer ser reclamão, você vai começar seu dia toda vez de novo. Você não vai atrapalhar a frequência dessa casa. Depois dessas 90 vezes, esse homem falou, eu não reclamo mais. E é outra pessoa. Eu tive que editar forçado. É como se fosse formate C:/Q, para quem entende programação. Vou lá e faço abruptamente a limpeza dele. Levou 90 ou mais, tá? É o que eu vou fazer com vocês. Pablo, o que é a desconstrução? Simples. Desconstrução. Tudo que eu construí, eu tive que destruir de algum lugar. Não tem... Olha essas madeiras nesse auditório aqui. Da onde que são essas madeiras? Das árvores. Vidro. Você vê esse prédio aqui, ó, lindo, cheio de vidro. Saiu da areia do mar. Você vê o concreto para sustentar isso aqui. Saiu da onde? Destruímos montanhas para fazer a brita. Senão não faz. Ferro. Tiramos do chão. Escavamos. Você quer um prédio poderoso desse aqui? Várias máquinas aqui tem silício e lítio. Tivemos que tirar esse minério do chão. Tudo que, escreve aí, ó, tudo que eu quero construir, eu preciso destruir de outro lugar. Marcelo, eu quero construir algo poderoso na minha vida, vai ter que destruir de algum lugar. Eu preciso tirar areia para fazer parede, para construção civil, do fundo do rio. Eu preciso de areia do mar para fazer vidro. Eu preciso de árvore para fazer
a porta de madeira. Eu preciso quebrar a rocha para fazer a brita da construção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ou seja, se você não desconstruir, não constrói. Não tem como. Você tem que destruir sua vida de solteiro para construir uma vida de casado. Por que está uma desgraça a sua vida? Porque você quer ser um solteiro casado. Você é um idiota. Você quer prosperar, você tem que destruir a sua vida de esquerdista, porque senão você não vai prosperar. Eu tenho um prazer de falar isso para vocês. Sabe qual é o prazer? Eu era esquerdista, eu era da escola pública, moço. Sabe o que aconteceu? Eu fui visitar a minha escola, fui falar com o meu professor de filosofia, ele está lá. Eu juro para vocês, na sala de aula está lá a foto do Karl Marx, da escola pública. Eu fui lá na campanha presidencial. Eu olhei para ele, eu falei, mas você não prosperou até hoje, cara, com essas conversas. Não, Marçal, isso aqui é filosofia. Eu falei, filosofia do inferno. Karl Marx é um gigolô, é um cara que se levantou contra o pai dele. Ele é um cara que fez uma obra e ele nem escreveu nada. Foi o Engels que escreveu. Esse cara é um imbecil. Você está ensinando até hoje isso para as crianças. Aí ele ficou doido. Doido de me ver. Mas você prosperou, nem todo mundo é assim. Mas olha aqui, você na sala de aula põe na foto de um mendigo. Que inspiração é essa para essa geração? Gente, ele ficou louco comigo. Por favor, eu fui doutrinado para ser idiota também. Se você não destruir essa vida de miséria, você não vai construir algo poderoso. Homens, estão me ouvindo de algum lugar da terra, destrua a sua vida de solteiro, senão você nunca vai ser um homem casado que presta. Nunca. Destrua essa mentalidade de miséria sua, senão a gente não consegue construir a de riqueza, porque a riqueza e a pobreza não se assentam na mesma mesa. Nós vamos tirar. Uma precisa ser destruída para pegar a matéria-prima e jogar na mistura da construção nova. Só isso, aí tem como, não? Fala assim, eu vou editar minha cabeça. Seguinte, se você quer construir algo, nós precisamos, urgente, de desconstruir, achar a matéria-prima. Limpeza do terreno, todo dia às 7 horas da manhã. Daqui uns dias eu vou embarcar para os Estados Unidos, eu vou continuar de lá. Lá é mais cedo e eu vou abrir lá, vai ser 7 horas da manhã. Uma semana inteira. Alguns de vocês vão ficar olhando para mim, não, eu não vou agora. Aí passa um dia, já deixa um dia para trás. Aí vai, fase 2. Aí a pessoa vai tomar decisão só depois tem que destruir as coisas tudo de uma vez. Toma a decisão agora. Porque a resistência. Cai para dentro com força. Põe pressão do seu lado, que do meu já tem, mano. Aqui não falta energia, ué. Falei 7 horas esses dias, na hora que virou, eu falei, nem vou dormir. Se eu dormir, eu vou ficar morrendo de sono e vou dar uma aula de retardado. Aí fiquei lá, fiz um bife, fiquei lá olhando pro computador. Vai dar 4h59 lá, que eu quero libertar esses doentes. Aí deu o horário, eu falei, aleluia, vamos quebrar tudo. Deixa eu te falar, mano, daqui não falta energia. Entra só com 1% seu. 1% seu entrar, deixa que dá uns tapas nessa cara sua, eu faço. Entra. Não falta energia de cá, mano. Só entra. Só arrisca ficar dentro do jogo. Deixa que eu vou atormentar a sua alma. Vou fazer a sua alma enforcar essa cabeça sua. Que raiva. Hoje eu estava correndo com o cara e o cara lá assim, ó. Ô Maurício, ó o cara. Aí eu passei do lado, alguém falou, Marçal. Aí o cara, eu não acredito, o Marçal está correndo do meu lado. Deus me livre de correr do seu lado. E comecei a correr dele. Eu falei, você quer correr do meu lado? Você vai ter que correr. Aí ele falou, eu tô com bursite. Eu falei, chama bursite para ir, caralho. Aconteceu desse jeito. O cara começou, ele estava assim, morrendo na pista. Aí eu fui ultrapassar ele, passei, ele nem viu que era eu. O Marcelo, Marçal, acelera. Aí ele, nem fudendo que é o Marçal, não é possível. Quando eu vi a energia dele de morto, já desistindo da prova, eu falei, eu correndo com você? Jamais. Fui embora. Aí ele gritava, e a bursite? Põe ela para correr. Não tem como. O outro cara me parou. Essa fama tá complicada. Não consegue nenhum lugar em paz mais. Cara, eu quero tirar uma foto com você. Eu falei, o que eu tenho com isso, mano? Eu tô na corrida. Que foto? Você não acredita que o cara me pegou lá na hora que eu estava catando água, os caras da prova tirando foto, ele chegou e me abraçou e fez assim, ó. Eu
Falei, cara, você é brabo, você usar isso para sua vida, ninguém te para, mano. Ninguém te para na vida.